Grato a Deus por mais essa oportunidade que nos concede. Estamos aqui todos reunidos na presença dele, para juntos nós expressar a nossa gratidão a Ele. É o 4º dia da conferência profética. Aí Deus já tem falado aos nossos corações profundamente. Louvado seja Deus. E o que a palavra que Ele tem ministrado ao nosso coração, ela complementa o que já foi falado desde quinta-feira. O pastor falou sobre a oração. A oração não é apenas uma arma, mas a oração é a própria guerra. O pastor Fernando falou sobre Pedro, quando Pedro negou Jesus diante da adversidade. Ele falou que muitas vezes nós negamos a Cristo quando vem as aflições, quando vem as perseguições. Isso porque nós não recebemos ainda Cristo verdadeiramente. O pastor Diego falou muito sobre, baseado no mesmo assunto do irmão Fernando. E no final ele falou sobre alguns princípios que precisam estar em nossa vida, que é a oração, para quem já conhece a oração em línguas, o jejum, a meditação da palavra, e são princípios que têm que estar na vida do crente. E hoje nós vamos aprender mais um pouco, nós vamos entender mais um pouco. Louvado seja Deus. E o tema da nossa conferência é vitoriosos sim, mas ainda em guerra. E eu quero pegar esse tema para o texto a qual o Senhor levou-me a meditar, e que nessa noite o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração. Eu peço a você que fique atento àquilo que o Senhor tem a nos falar através dessa palavra, para que você entenda cada ponto que irá ser falado aqui destacado, para que você compreenda o início, para compreender o fim, você precisa entender o início. Para entender o início, você precisa compreender o meio. E para entender o meio, você precisa entender o fim. Então que você possa estar atento nessa noite à palavra que o Senhor tem nos concedido para ministrar para nossas vidas. Louvado seja Deus. E a partir do momento em que eu estava meditando, ela falou profundamente comigo. Eu tenho certeza que ela vai falar com você também. Que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, no verso 11. Louvado seja Deus. Nós já temos essa certeza, essa convicção, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas nós estamos em guerra. Louvado seja Deus. E você vai entender porque nós estamos em guerra. Você vai entender porque nós somos vitoriosos. E você vai entender, louvado seja Deus, quais as armas que o Espírito Santo nos concede, para que nós venhamos guerrear todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Efésios 6, verso 11, louvado seja Deus. Essa palavra, queridos, ela vai ter muitas referências. Talvez vai ter algumas que não vai ser possível os irmãos achar, mas como o pastor Márcio hoje está gravando a mensagem, se os irmãos não pegar todas as referências, os irmãos vão lá e olham a mensagem, os irmãos podem acompanhar em casa também. Louvado seja Deus. Como hoje também é Santa Ceia, para a gente não tomar muito tempo. Efésios 6 e 11. Louvado seja Deus. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Pois a nossa luta não é contra... Perdão, queridos. Efésios 6 e 11. Louvado seja Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, escrevendo a Efésios, ele vai destacar no capítulo 6, do verso 10 até o 18, as armaduras de Deus para a vida do cristão, para que ele possa pelejar contra os poderes, as potestades, contra os principados e potestades. Louvado seja Deus. E a nossa vitória, querido,
ela já foi alcançada, ela já foi obtida através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. A minha vitória, a sua vitória, ela é garantida porque houve alguém que se compadeceu do seu povo, se compadeceu da humanidade. Este homem chamado Jesus Cristo, ele se compadeceu, ele se fez carne, ele sofreu morte esta de cruz, ele foi amaldiçoado por mim, por você, porque a Bíblia diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é amaldiçoado. Então ele se amaldiçoou para vencer essa guerra contra o inimigo das nossas vidas, para que nós hoje pudéssemos ter esta vitória. E ele travou essa guerra contra as potestades e principados, e ele venceu essa guerra comigo e com você. Colossenses 2,15 nos diz que, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que o meu Jesus e o teu Jesus, ele já triunfou sobre os principados e potestades. Eu quero dizer nesta noite para você, se existe algum espírito que tem se levantado para te oprimir, louvado seja Deus. Que você nesta noite me possa dessa palavra, que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, que em Cristo Jesus você é vitorioso, aleluia. Você está aqui porque houve alguém que padeceu naquela cruz e venceu, aleluia, toda a potestade do ar, louvado seja Deus. E o texto de Colossenses, Paulo vai dizer que ele fez deles espetáculo público. É como se Jesus saísse nessa rua aqui, levando o Satanás amarrado por correntes e comemorando a vitória. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o inimigo da minha vida e da tua vida, louvado seja Deus, ele pode se levantar quantas vezes ele quiser, mas ele já foi derrotado naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você crê posse dessa palavra, querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz que ele nos redimiu do domínio de Satanás, do domínio do maligno, louvado seja Deus. Então Satanás, ele não pode ter mais domínio sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus, ele já nos libertou, ele já nos garantiu essa libertação através do seu sacrifício. Então Satanás, ele não pode ter mais domínio sobre mim e sobre você. Todo aquele que recebe Cristo em sua vida, todo aquele que levantou a sua mão e recebeu Jesus como seu Salvador e seu Senhor, aleluia, ele foi liberto do domínio das trevas, do domínio de Satanás. Louvado seja Deus. Colossenses 1, 13 e 14 vai nos dizer que, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Nós somos resgatados, querido, aleluia. O inimigo, ele pode pelejar, ele pode lutar, louvado seja Deus. Mas nós temos um general que já venceu por nós. Nós temos alguém que já se compadeceu por nós, aleluia. Nós temos alguém que já nos redimiu de todo o domínio das trevas, aleluia. E nos trouxe para este reino, o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus já nos tirou deste domínio, então as trevas, ele não pode ter mais domínio sobre a nossa vida. E por que muitas vezes, querido, nós temos pessoas que até estão dentro da igreja, até receberam Jesus, aleluia, até confessaram, até levantaram a sua mão e receberam Jesus diante de muitos, confessando sim que ele é o Salvador, mas ainda tem vivido uma vida atribulada. É porque as trevas ainda têm permeado a vida dele, é porque ele ainda não tem entendido quem ele é em Jesus Cristo. E nesta noite, aleluia, você vai sair daqui entendendo. Por isso fique atento, louvado seja Deus, porque Deus preparou o Espírito Santo para nossas vidas, aleluia, para que ele em nós vai batalhar contra essas potestades, louvado seja Deus. Mas muitas vezes o Espírito Santo está agindo na nossa vida, mas nós queremos agir pela nossa força própria, louvado seja Deus. Aleluia. E você talvez se pergunte, Senhor, eu já te aceitei, mas por que eu tenho vivido essa vida tão atribulada, Senhor? Porque o inimigo tem tanto pelejado contra mim, tem lançado tantas sedas contra a minha vida, e eu não tenho suportado, Senhor. Preste atenção que até o final deste culto você vai entender o que tem faltado, e que você tome posse do que está sendo anunciado aqui, porque você foi chamado para ser um soldado, e soldado não para na batalha, soldado ele persiste, porque soldado sabe, aleluia, ele tem que pelejar até o
último momento, até o último fôlego, aleluia, que você continue pelejando, porque você foi chamado para ser um soldado, e o teu general não é o homem, o teu general é Jesus Cristo, aquele que triunfou. Louvado seja Deus sublime da nossa vida. Atos 26 e 18. Louvado seja Deus. O inimigo das nossas vidas, querido, não pode ter mais domínio sobre nós. Porque nós recebemos o Senhor Jesus e o Espírito Santo que está, Ele nos capacita, Ele nos alerta. Louvado seja Deus. Atos 26 e 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 18, eu vou ler apenas o 18. Para abrir-lhe os olhos. Para abrir-lhe os olhos. E convertê-los das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus. A fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto deixa claro, querido, que o homem por si só, ele não tem capacidade de se libertar deste domínio maligno de Satanás. Ele não tem força própria para se libertar dos desejos, das setas malignas, da prisão que Satanás o leva. A Bíblia diz que ele abriu os olhos. É por isso que muitos, queridos, têm vivido uma vida oprimida, angustiada, uma vida de tormento, não tem paz, porque os seus olhos ainda estão fechados para essa revelação da palavra, que Cristo Jesus, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e Ele venceu naquela cruz, para nos conceder este perdão, e para nos libertar de todo domínio maligno. Que nessa noite você que está me ouvindo aqui, você irmão que faz parte desta congregação, aleluia, você que já recebeu esta palavra revelada, e quando eu falo você, pastor lá com Fernando, eu estou falando de mim também, que nós possamos anunciar esta verdade, porque muitos estão sofrendo, estão cegos ainda para esta palavra, porque nós temos nos acovardado para anunciar este evangelho, a qual Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide e fazer discípulos. E às vezes nós estamos aqui acomodados e orgulhosos porque nós recebemos Jesus, e quando Jesus, o Espírito Santo, grita dentro de nós: filho, estão morrendo por falta desta palavra. E eu te levantei aqui, não foi para ficar dentro de quatro paredes, eu te levantei com um propósito, é para anunciar o evangelho, para que esses que ainda são cegos espiritualmente, para que esses que ainda não entendem esta verdade, eles possam entender através de você. Não se acovarde, querido soldado, não se acovarda, soldado, ele peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos abriu os olhos, nos converteu das trevas para a luz. Nós só vamos entender este evangelho, esta palavra, quem é este Jesus, quando esta verdade, aleluia, quando esta luz chamada Jesus Cristo, Espírito Santo, ela estiver na nossa vida. Nós só vamos entender, aleluia, que nós estamos vivendo uma vida de pecado quando esta luz refletir em nós, quando essa luz estiver em nós, aleluia. Você só consegue enxergar a sujeira deste chão se essas luzes estiverem acesas. Se elas estiverem apagadas, você não consegue ver a sujeira, aleluia. Enquanto a verdade não habita dentro do ser humano, ele entende que ele não é pecador, mas a partir do momento que a verdade ela passa a existir dentro dele, através do evangelho, ele começa a entender: Senhor, como eu sou pecador, Senhor, e eu preciso de ti, Jesus, porque só tu é quem pode me justificar diante de Deus. Aleluia. E o perdão dos pecados do ser humano só é dado através de Jesus. Louvado seja Deus. Então que você possa entender por que é que nós somos vitoriosos. Porque Cristo, Ele já venceu na cruz por nós.
Porque Cristo já nos libertou do domínio de Satanás. Aleluia. Por isso nós somos vitoriosos, aleluia. Mas isso não significa, aleluia, que não haverá uma peleja de nós, aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos vitoriosos sim, mas estamos numa guerra espiritual travada, mediante o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós somos vitoriosos porque Cristo venceu por nós. Mas ainda há uma guerra. E essa guerra, aleluia, nós vamos viver com ela diariamente. Até no dia em que Jesus descerá nas nuvens, com a alarido de glória. E nós que estamos vivos seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados em um corpo de glória. Aquilo que hoje nós vemos corruptível se tornará em incorruptibilidade. Louvado seja Deus. Romanos 8,13 vai nos dizer que, pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Louvado seja Deus. O crente, querido, aleluia, a partir do momento que o cristão recebe Jesus Cristo na sua vida, e automaticamente ele entra em uma guerra espiritual. Louvado seja Deus. Uma guerra que não é vencida pela força, não é vencida, aleluia, pela carne, mas é vencida pelo Espírito que habita nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo ele vai nos instruir, o Espírito Santo ele vai nos direcionar, o Espírito Santo ele vai nos ensinar, o Espírito Santo ele vai nos capacitar. Louvado seja Deus. E Paulo, dizendo aos Romanos, ele disse que se vivermos de acordo com a carne, nós morreremos. Se nós vivemos de acordo com aquilo que a carne deseja, que os nossos sentimentos desejam, aleluia, nós vamos morrer. Louvado seja Deus. Morrer, aleluia, significa, querido, uma separação de Deus, aleluia. Mas a partir do momento, aleluia, que nós vivemos de acordo, aleluia, com o que o Espírito diz, aleluia, com o que o Espírito Santo nos direciona a fazer, aleluia, nós mortificamos estes desejos, aleluia, e começamos a vencer essa guerra. Louvado seja Deus. Muitos queridos desistem quando recebem a palavra, porque muitas vezes são ensinados que a nossa vida é vitória, 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 vitória. E quando a luta chega, quando as coisas do mundo chegam, as riquezas, sufocam a palavra que é pregada, muitas vezes, aleluia, e às vezes uma palavra que não é direcionada pelo Espírito Santo, uma palavra que muitas vezes só fala sobre as coisas terrenas. Louvado seja Deus. E quando a luta chega, aleluia, a perseguição chega, isso sufoca, essa pessoa para e desiste. Porque ela foi só ensinada que depois que aceita Jesus é só vitória, só vitória, só vitória. Mas a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, aleluia, que no mundo nós teremos sim aflições. Jesus não enganou ninguém, aleluia. Jesus ele pregava, ele era sincero, ele não era hipócrita. Nós somos vitoriosos porque ele venceu, mas há uma guerra dentro de nós que precisa ser vencida todos os dias. O irmão Fernando falou na sexta-feira, aleluia, que a guerra, nós, quando acordamos, nós já enfrentamos uma guerra que somos nós mesmos. E essa guerra só vai ser vencida mediante o Espírito Santo na nossa vida. Esses desejos que vêm na nossa vida, as tentações que vêm, elas são vencidas mediante o Espírito de Deus na nossa vida. Ainda que você conheça a palavra, aleluia, ainda que você entenda alguns trechos da palavra, mas se você não se render ao Espírito Santo, só a palavra, aleluia, se você só souber a palavra, você não consegue vencer, aleluia, pela sua força. Mas o Espírito Santo na sua vida, aleluia, ele vai te conceder força, ele vai te conceder força para vencer essa tentação, para vencer esse desejo que se levanta na nossa carne, aleluia. Louvado seja Deus. E muitos desistem, querido, porque muitas vezes é anunciado no evangelho de facilidade, aleluia. Eu não estou dizendo aqui que é difícil ser crente, não.
Não é difícil ser crente. Eu preciso apenas crer nesse Jesus que venceu por mim. A partir do momento que eu creio, Ele me concede o Espírito Santo. E esse Espírito Santo na minha vida, é Ele que batalha todos os dias, para que eu vença os meus desejos, para que eu tenha domínio sobre esses desejos que vêm sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender que nós temos o alvo. Nós temos um propósito. Segundo 1 Coríntios 9:26, Paulo diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Nós temos um alvo, aleluia, e esse alvo é Jesus Cristo, esse alvo é o céu, aleluia. Quando nós temos um alvo, querido, pode passar o que passar na nossa frente, aleluia. Nós sabemos que o nosso destino é lá, aleluia. E o que se levanta contra a nossa vida nós vencemos, porque não somos nós, não é nossa força, mas é o Espírito de Deus que habita na nossa vida que vence, aleluia. Yes. Paulo diz, aleluia, que ele não luta como quem esmurra o ar. Paulo diz: eu tenho um propósito. Você tem um propósito, querido, aqui, aleluia. Deus não te levantou apenas para ocupar este lugar, aleluia. Deus te levantou na tua casa para tu ser um guerreiro e lutar pela tua família. Deus te levantou no lar, não para não ficar mendigando, não para não ficar chorando no canto, aleluia, dizendo que você é um fracassado, dizendo que você é um derrotado, aleluia. Deus te levantou na tua família para tu ser um guerreiro lutador, aleluia, porque é o Espírito, aleluia, que é na tua vida e peleja por ti, querido. Não deixe que essas setas de Satanás fossem na tua mente, te torne um fracassado. Fracassado é ele, porque na cruz do Calvário ele foi vencido. Amanarabaçu dererê. Manaramanamaçu. O Espírito Santo diz para você que Ele está dentro de você e Ele geme todos os dias. Quantas vezes Ele tem esperado você se ajoelhar, interceder junto com Ele, aleluia. Mas Ele tem pelejado por ti, porque Deus não te escolheu, Jesus não te escolheu para te abandonar, aleluia. Jesus ele não te abandona, aleluia. Enquanto você estiver fôlego, Ele está lá esperando você se render, aleluia. O inimigo ele tem tentado te sufocar, tem tentado te parar, aleluia. Mas quando vê essa frezinha pequenininha aí no teu coração, Deus estará velando por ti, o Espírito Santo estará intercedendo por você. Agora não deixe que isso te domine, não deixe que isso te paralise, aleluia. Há um Deus grande na tua vida, há um Deus poderoso na tua vida, aleluia. Mas entenda uma coisa nesta noite: Deus só age na tua vida se você quiser, aleluia. Deus não é como o nosso adversário entra e destrói, aleluia. Ele entra à força, mas Deus não. Deus ele precisa que nós dê permissão. E nós muitas vezes não damos permissão do Espírito Santo agir na nossa vida. Nós agimos por impulso. Nós agimos com egoísmo, com a nossa vontade, com o nosso eu, e o Espírito Santo gritando dentro de nós, e os nossos ouvidos estão apenas olhando e ouvindo o que a nossa alma está dizendo. Aleluia. Que nesta noite você seja sensível ao que o Espírito Santo tem falado a você. Que você seja sensível ao que o Espírito Santo tem tanto gritado no seu ouvido, aleluia, mas você não tem ouvido ainda, porque a sua alma tem gritado mais alto, os seus desejos, os seus sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é a carne e nem os desejos que têm que ter domínio sobre mim, sobre nós, mas somos nós que temos que dominá-lo e fazer deles nosso escravo. Entenda isso. Não é você na sua força própria, é o Espírito de Deus na sua vida. Paulo diz em 2 Coríntios 9:27: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser provado. Há uma guerra entre a carne e o Espírito, querido. A carne querendo fazer o que é contrário ao Espírito, e o Espírito lutando para fazer o que é contrário à carne. É por isso que tem muitos que o Espírito geme dentro dele, aleluia. Porque ainda ele tem deixado que a carne, os desejos ainda domine. Mas lembre-se do que eu falei no primeiro ponto, aleluia. Em Cristo Jesus,
Nós somos livres, em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos, aleluia. Nós já fomos libertos deste domínio maligno de Satanás, aleluia. Nós temos uma guerra a ser vencida todos os dias, louvado seja Deus. Nós temos que lutar, querido, contra todo desejo corrupto que ainda habita dentro de nós. Há muitos desejos, aleluia. Há muitos desejos que ainda habitam dentro do ser humano. Como o pastor sempre fala, muitas vezes nós só olhamos, nós só vemos os erros no exterior e apontamos os erros dos outros, aqueles que os nossos olhos conseguem ver. Mas muitas vezes há desejos dentro de nós que só nós e Deus sabem, que tem nos matado, que tem nos corrompido, que tem nos afastado de Deus, aleluia, que tem nos distanciado do propósito do Senhor, aleluia, e que possamos, aleluia, lutar contra esses desejos, aleluia, lutar contra essas potestades, aleluia, louvado seja Deus. 1 Pedro 2:11, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Todos os dias quando nós acordamos, querido, há desejos, há tentações que vêm sobre nós, aleluia, que guerreiam contra nós, que pelejam contra nós, aleluia. Mas Pedro vai dizer, amados, eu insisto que como estrangeiros no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, aleluia, que guerreiam contra a sua alma. Você só vai conseguir se abster, você só vai conseguir se afastar, aleluia, se o Espírito de Deus habitar na sua vida. Você só vai conseguir vencer, aleluia, quando você deixar esse Espírito que habita em você, aleluia, lhe guiar, lhe direcionar, louvado seja Deus. Quantas vezes Deus lhe dá uma direção e você vai ao contrário? Quando Deus deu a direção a Jonas não viu o Deus que habitava nele, o Deus poderoso que tinha ordenado eu ir, mas Jonas viu os ninivitas cruéis. Jonas olhou apenas para a crueldade dos ninivitas, eles eram cruéis sim, mas o Deus dele era poderoso para com os ninivitas, aleluia. E Jonas pegou rumo ao contrário, aleluia. E Jonas sofreu, Jonas padeceu, Jonas desceu, aleluia, até ele entender, louvado seja Deus, que ele estava fora do propósito de Deus, ele tinha que ir, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes esses desejos têm nos dominado e têm nos afastado de Deus, têm nos levado para distante de Deus, aleluia, do propósito de Deus. E nós sofremos, querido, nós padecemos, nós descemos, aleluia. E ainda temos a coragem de perguntar, Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor não está comigo, o Senhor está, aleluia. Mas eu quero que você queira que você saia do propósito dele, aleluia. O Senhor quer que você entenda, querido, que você precisa voltar. Você precisa voltar de onde você caiu e se levantar, louvado seja Deus. Que você possa, aleluia, lutar, querido, contra estes desejos, não com a sua força própria, aleluia, não com a sua força, mas pelo Espírito que habita em você, aleluia, o Espírito que te dá força todos os dias. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 1:4. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma guerra dentro de você e dentro de mim. Há uma guerra que precisa ser vencida todos os dias, diariamente. E se você só vai entender, aleluia, como você vai vencer esta guerra no final dessa palavra, aleluia. E que você não deixe, aleluia, louvado seja Deus, que esses desejos, aleluia, que se levantam, tenham domínio sobre você. Não permita que a carne domine você, aleluia, mas permita que o Espírito Santo tenha domínio sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que lutar, querido, contra as forças satânicas. Há uma guerra contra a força do mal. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo vai falar aos Efésios: olha,
A luta de vocês não é contra os seres humanos, não é contra esse que se levanta contra você com uma calúnia, com uma crítica, não é esse que fala de você todos os dias. A sua luta não é contra esse que se levanta com você, aleluia. A sua luta não é contra o seu irmão, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho. Paulo está dizendo, a sua luta não é contra esses, aleluia. A sua luta é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, é contra o inimigo, é contra Satanás. Porque esse que se levanta contra você, porque esse que se levanta para apontar você, é porque ele ainda está sendo dominado pelo inimigo, aleluia. É porque esse ainda está vivendo em um mundo de trevas. Ele não tem o entendimento que você tem, mas você já tinha esse entendimento. Então não brigue com ele, mas se ajoelhe e ore, aleluia, para que a revelação que chegou até você possa chegar até ele, aleluia. Tenha coragem também de anunciar essa verdade a ele, aleluia, porque ele também vai ser liberto, aleluia. Você não vai vencer ele com a luta, com a força do seu braço, mas com a palavra de Deus que habita na sua vida. Aleluia. A minha luta não é contra os seres humanos, mas contra o inimigo das nossas vidas, aleluia. É ele que nos tenta afastar de Deus todos os dias, querido. É ele que lança seta todos os dias sobre a nossa mente. Ele que lança seta todos os dias dizendo, para que eu não perder tempo de ir para a igreja? É melhor não ficar em casa, não pega a novela hoje não. O inimigo lança isso na mente do ser humano, querido. Não precisa se ouvir o pastor, não precisa participar dos cultos, não precisa participar do louvor, não precisa participar das orações, não, é cansativo. O inimigo todos os dias ele luta para nos afastar de Deus. Se nós não estivermos vestidos da armadura de Deus, aleluia, nós vamos ceder. Porque se o Espírito não nos domina, o Espírito Santo não nos domina, aleluia, o Espírito Santo não nos guia ainda, aleluia. Se nós não temos deixado o Espírito Santo nos guiar, aleluia, nós ainda somos dominados por essas setas que vêm sobre a nossa mente e nós paramos. E muitas vezes nós olhamos um irmãozinho que aceitou Jesus, o outro começa a crescer espiritualmente. Parece que o irmãozinho passa a luta porque nós não entendemos que nós ainda temos sentido aqueles desejos da carne que têm vindo sobre a nossa vida. E nós temos deixado de fazer o que o Espírito Santo todos os dias nos direciona a fazer, a orar, a ler a palavra, a meditar nela. E Satanás continua lançando. Querido, se tem uma coisa, aleluia, que luta todos os dias e não para, o inimigo das nossas vidas. Nós podemos tirar só 2 horas por dia para nos dedicarmos ao Senhor, mas Satanás se dedica 24 horas ao reino dele, para destruir a mim e a você, para destruir aqueles que não conhecem a palavra. Aleluia. Deus não precisa de pessoas, aleluia, para apontar os erros dos outros. Deus não precisa de pessoas para apontar falhas das outras igrejas. Deus não precisa de pessoas para dizer que a Pedra da Rocha é melhor, não. Deus precisa de pessoas que saiam, aleluia, que saiam, querido, e anunciam a verdade do reino, aleluia. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas, aleluia, a entrar e viver o seu propósito, aleluia, a estar no propósito dele e anunciar este evangelho de paz, este evangelho que transforma a vida do homem, aleluia. O homem pode ser o pior deste mundo, ele pode ser o pior pistoleiro, o pior matador, aleluia, ele pode ser o homem mais viciado deste mundo, mas se esta verdade chegar no coração dele, o Espírito Santo lhe transforma e liberta, aleluia. Você sabe por que nós não vemos pessoas transformadas? Porque nós limitamos essa palavra ao que nós vemos com os olhos carnais. Os nossos olhos dizem, ele não vai conseguir, ele não sai disso. Tanto que eu já preguei e ele não muda. Aleluia. É porque ele não viu vocês, não viu você ainda mudança. Ele só ouviu palavras. Ele não viu você ainda um Cristo que liberta. Ele viu você um Cristo que condena. Mas a partir do momento que ele vê um Cristo que liberta, que ele vê um Cristo, aleluia, na sua vida, ele vai começar a entender, ele vai começar a receber, aleluia, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, é uma mudança, louvado seja Deus. E o inimigo, querido, ele tenta nos afastar, ele tenta nos levar a pecar, a cometer os mesmos erros que cometíamos quando vivíamos no mundo de trevas. Há uma guerra todos os dias, querido. E não deixe que esses pecados, aleluia, que os dominava quando vivia no mundo de trevas, domine agora que vós está no reino de luz.
Entenda, estes pecados não têm mais domínio sobre nós, porque Cristo nos libertou deste domínio maligno. Embora nós sejamos vitoriosos, embora vitoriosos, temos que engajar nessa luta até a volta de Jesus. Embora nós tenhamos obtido esta vitória em Cristo Jesus, mas há uma luta todos os dias para ser vencida. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que quando você se sentir desencorajado, louvado seja Deus, lembre do que Jesus falou para Pedro. Quando você se sentir, aleluia, no canto, e as acusações de Satanás começarem a vir sobre a sua mente, as setas malignas começarem a lhe sufocar, o inimigo começar a lhe oprimir, a lhe lançar seta, tentando lhe parar, aleluia. Lembre do que Jesus disse a Pedro, aleluia, lá em Mateus 16, 18. Jesus disse: olha, tu és Pedro, mas sobre mim, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Igreja não é essas quatro paredes aqui, aleluia. Igreja é eu, igreja é você, aleluia. Receba essa palavra, aleluia. O inferno não tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Agora entenda também que ele nunca vai parar de pelejar para destruir, aleluia. Mas se você tem Cristo na sua vida, aleluia, se é um Espírito na sua vida, querido, você tem convicção. Em Cristo Jesus eu sou vencedor, aleluia. Em Cristo Jesus eu sou justificado. Ainda que eu tropece, ainda que eu caia, mas Ele me levantará, aleluia. Ainda que eu não tenha força, mas o Espírito que habita em mim, Ele me dá força. Ainda que eu não sei orar, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Creia nisso, querida, porque muitas vezes nós paramos, nós nos neutralizamos, nós aceitamos o que o inimigo diz, aleluia, porque nós não cremos, nós deixamos a incredulidade tomar nós. Mas se hoje você se cheio daquele fé, aleluia, aleluia, que essa incredulidade caia por terra em nome de Jesus. O engano, as setas que Satanás tem lançado sobre nossos mentes, que seja paralisado nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus 1:7 diz assim a respeito dos anjos. Deus faz com que os anjos se tornem ventos. Agora eu pergunto para você: e os seus servidores como chama de fogo, aleluia. Há uma chama que arde dentro de você, que queima para a vida eterna, querido. Há uma chama acesa dentro de mim, de você, aleluia. Essa chama, aleluia, que nos faz estar aqui, aleluia. Mesmo que tudo esteja um vendaval, aleluia. Mesmo que o mar esteja nos cobrindo, mas nós temos uma convicção que há um Deus que habita na nossa vida, que não vai deixar nós naufragar nessa tempestade, aleluia. Porque o Espírito Santo que habita em nós, aleluia, aquele que vive uma vida no Espírito, não olha as ondas que se levantam, não olha a tempestade que se levanta, mas ele olha para o alto, que já Jesus diz: Jesus, eu estou chegando aí porque tu já venceu e eu vou vencer também, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que não guerreamos com nossa própria força ou poder, mas com as armas do Espírito Santo. Não é a nossa força que vai vencer essas potestades. Não é a nossa força que vai vencer estes desejos que se levantam, que vem da nossa alma, os nossos sentimentos. Então não é a minha força nem a sua força que vai vencer isso, mas são as armas espirituais concedidas pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 10:4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. As armas que nós lutamos contra o inimigo das nossas vidas, contra Satanás, não são armas essas humanas. Essas armas você não vai conseguir pela sua força própria.
Você não vai conseguir porque você é o melhor crente da igreja. Você não vai conseguir porque você dá dízimo todo mês, porque você oferta todo dia, porque você ora 24 horas por dia, porque você jejua 10 horas por dia, porque você ajuda os necessitados. Não. Essas armas, elas são dadas pelo Espírito Santo, através da fé que você tem em Jesus Cristo. E são essas armas, aleluia, a qual nós vencemos o inimigo das nossas vidas. São essas armas que nós guerreamos contra o inimigo das nossas vidas. Louvado seja Deus. E essas armas, elas só podem ser concedidas pelo Espírito Santo. Agora você abre a sua Bíblia em Efésios 10 e 18. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Efésios 6 e 18. Para nós terminar, louvado seja Deus. Que você possa entender, aleluia, tomar posse, aleluia, da armadura que Paulo descreveu aos Efésios. Que é com essa armadura que você vai vencer, aleluia, o inimigo, louvado seja Deus. Se esta armadura estiver na sua vida, você vai conseguir vencer as potestades, louvado seja Deus. Você vai conseguir vencer os desejos da carne. Você vai conseguir vencer esses sentimentos que vêm sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Efésios 6, do 10 ao 18. Aleluia. Louvado seja Deus. Desta noite você possa sair daqui entendendo que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, porque Ele já venceu na cruz. A cruz, aleluia, foi o final, aleluia, a qual Ele derrotou o inimigo das nossas vidas. Ele nos tirou deste domínio de Satanás, desse domínio de trevas. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um propósito, louvado seja Deus. Nós não corremos sem alvo. Mas a partir do momento, aleluia, que nós temos Cristo na nossa vida, aleluia, nós enfrentamos uma guerra, aleluia, cotidiana. Uma guerra dentro de nós, aleluia. Contra nossos desejos, contra a nossa carne, aleluia. Contra os desejos malignos, aleluia. Contra o inimigo da nossa vida, louvado seja Deus. E a arma está em Efésios, a partir do verso 10, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Louvado seja Deus. Palavra poderosa de mim. Essa armadura, aleluia, vai fazer com que eu permaneça inabalável. A tempestade parte de um lado, a luta parte do outro, aleluia. Está tudo ao contrário, aleluia. Mas isso não me para, aleluia, porque eu estou revestido de uma armadura, aleluia. Porque é o Espírito Santo na minha vida, aleluia, que não permite que eu olhe com esses olhos carnais, aleluia, para as adversidades, mas que eu possa ver pelos olhos espirituais, que eu já venci elas em Cristo Jesus, aleluia. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. A primeira parte da armadura, querida, é o cinto da verdade. É a verdade que está em nosso íntimo. É a verdade que está em nosso caráter. Louvado seja Deus. E esta verdade está em Cristo Jesus, aleluia. Esta verdade nós só encontramos em Jesus. É esta verdade, aleluia, que vai trazer uma mudança sobre a minha vida, aleluia. Esta verdade que vai trazer uma mudança de mente, aleluia, sobre mim, aleluia. Esta verdade que vai me garantir, aleluia, quem eu sou em Cristo Jesus e quem Cristo Jesus é na minha vida, aleluia. Esta verdade muda o meu caráter, louvado seja Deus. Esta verdade, aleluia, ela vai me transformar de tal forma, aleluia,
aleluia, que muitos vão olhar para mim e vão dizer: esse aqui mudou, esse aqui é diferente. Ele era valente, aleluia, ele não podia ouvir uma palavrazinha que ele se irritava, aleluia. Agora ele está diferente, porque esta verdade, ela transforma o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, vestindo a couraça da justiça, aleluia. A couraça da justiça, ela vai proteger o nosso coração das inclinações e dos sentimentos, louvado seja Deus. As inclinações, aleluia, para as coisas da carne, as inclinações para os nossos sentimentos, dos desejos, aleluia. Essa couraça, ela vai me proteger, aleluia, para que eu não caia mais, aleluia. E ela vai me mostrar que eu preciso do perdão de Deus. Ela que vai me mostrar, aleluia, como eu estou diante de Deus, louvado seja Deus. Porque Deus, aleluia, Ele é justiça, louvado seja Deus. E o pecado não tem domínio sobre Ele, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu, aleluia, tenho essa couraça da justiça, eu vou entender, louvado seja Deus. E eu vou viver, aleluia. Eu vou viver conforme o Espírito Santo me conduz. E não vou me inclinar mais a este desejo, porque esta couraça faz parte da minha vida. Aleluia. Continuando. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. O Evangelho da paz, louvado seja Deus. É estarmos preparados a apresentar o Evangelho de Deus a qualquer momento. Esse Evangelho da paz é eu me preparar para anunciar este Evangelho a qualquer momento. O Evangelho que traz paz sobre o homem, que trouxe paz sobre a minha vida, aleluia. O Evangelho que me transformou, que mudou. Porque nós entendemos que paz é quando aqui está tudo tranquilo. Ninguém morre, ninguém matar ninguém, ninguém vê vizinho brigando com ninguém, ninguém vê ninguém discutindo. Mas paz é aquela convicção que você tem dentro de você, aleluia, com Deus, que ainda que aqui esteja se acabando, aleluia, mas há uma paz no seu interior, aleluia, que se hoje acabasse tudo, você estaria com o Pai do céu, louvado seja Deus. É uma paz que excede todo entendimento humano, aleluia. É uma paz que o homem não tem capacidade de descrever, aleluia. É uma paz, aleluia, que ela é gerada dentro de nós, aleluia, e que ela transborda para fora, louvado seja Deus, com uma mudança, louvado seja Deus, nosso caráter, da nossa vida. Continuando, aleluia. Além disso, usem o escudo da fé. Ela é a base de tudo. Fé, louvado seja Deus. Se eu não tenho fé, tudo que eu preguei do início até aqui não vai me servir de nada. Porque eu só vou tomar posse se eu crer, se eu tiver fé. E essa fé é a fé que nós temos em Jesus. A fé que nos salvou, aleluia. A fé que nos dá o entendimento é que em Cristo Jesus nós somos vencedores. Que em Cristo Jesus nós somos justificados. Que não há mais nada que nos condene. Ainda que venham setas malignas, aleluia. Ainda que venham setas contra as nossas vidas, como fala no texto, no mesmo texto mais na frente, que diz: apagará todas as setas inflamadas do maligno. É quando o inimigo lança sobre a nossa vida setas malignas. Mas essa fé me dá uma convicção: olha, em Cristo Jesus eu sou vencedor. Em Cristo Jesus eu sou justiça de Deus. O inimigo lança seta nos acusando, louvado seja Deus. O inimigo lança seta, aleluia, nos parando, dizendo que nós somos um fracasso, que nós somos perdedores, que nós precisamos parar, não adianta acreditar mais nisso. Mas a fé, essa convicção que nós temos em Cristo, ela não nos deixa parar, esta fé, este escudo. Mas todos esses dados, ele vem e atinge esse escudo e para, porque a fé, ela não nos deixa inabalável, louvado seja Deus. Essa convicção de quem é Jesus na nossa vida. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, querido, é a convicção que você tem da salvação em Cristo Jesus. Essa é a convicção que você tem, que você já é salvo em Cristo Jesus. Você não precisa viver uma vida de regras, de dogmas, de costumes. Você não precisa mais fazer para conseguir, porque Cristo já fez. Então o capacete da salvação é isso, é a certeza da salvação. Louvado seja Deus que temos em Cristo Jesus. Usem e a espada do Espírito, que é a palavra.
A espada do Espírito é a palavra. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, ele usou a espada, a palavra, para vencer o inimigo. É por isso que tem muitos, queridos, que estão parando e esfriando, porque tem a palavra, tem a espada, mas não sabem usar ainda. Muitos têm a Bíblia para usar na igreja, mas esquecem de usar ela em casa. Muitos acreditam que 2 horas de culto é o suficiente para aprender. Esquece e começa em casa a nossa meditação. E como é que eu vou usar uma espada se eu não tenho conhecimento dela? O inimigo começa a lançar setas. Eu tenho fé, eu tenho o escudo da fé, eu tenho fé em Jesus, mas não sei usar a palavra contra o inimigo. Que possamos aprender a meditar nela, nessa palavra, querido. Não só ouvir o pastor, não só ouvir aqueles que pregam 2 vezes por semana, mas que a meditação nela possa ser cotidiana, para quando o Espírito se levantar contra nós, mas ter autoridade, aleluia, para usar essa palavra, porque já há uma fé no seu coração, mas você precisa conhecer essa palavra, porque Jesus usou a palavra para vencer o inimigo, e ele venceu o inimigo com a palavra. Louvado seja Deus. E você tem que entender que o nosso adversário, ele conhece essa palavra, porque ele usou a palavra para tentar Jesus, aleluia. Mas Jesus venceu com a espada do Espírito, louvado seja Deus. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você tem conhecimento dela, querido, você vai vencer o maligno, louvado seja Deus. Você vai entender, aleluia. E por último, o qual vocês poderão, além de usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão pagar todos os excessos reclamados do maligno, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração com todos os santos. Fechou. Aleluia. A oração não é só uma arma. O pastor pregou na quinta que ela por si só já é uma guerra. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos vencer, querido, esses desejos que vêm sobre a nossa vida, essas tentações que vêm sobre a nossa vida, nós vencer o maligno, aleluia. Nós precisamos estar preparados com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e orar em Espírito. Não só orar em línguas, não só orar na oração comum, mas orar, aleluia, em todo momento, aleluia, para que possamos vencer o nosso inimigo, vencer o nosso adversário, aleluia, e possamos tomar posse dessa palavra nesta noite, aleluia, que você possa ter compreendido cada ponto, aleluia, e sair daqui com convicção. Em Cristo Jesus nós somos libertos, em Cristo Jesus nós somos livres de todo domínio maligno, aleluia, e nós precisamos estar com esta armadura sobre nós. Ela não pode faltar nenhuma parte dessa armadura, porque se faltar uma, o inimigo pode atacar aonde está faltando a parte daquela armadura e nós sermos atingidos. Mas ela precisa estar completa em nossa vida. A verdade precisa estar em nós. A espada nós precisamos aprender a manuseá-la. E se nós só aprendemos a manusear essa espada quando nós pegamos ela diariamente e começamos a meditar nela, e nós vamos saber manuseá-la para cada momento e situação da nossa vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter o escudo da fé. A Bíblia diz, a Bíblia não diz, mas a história nos diz que os romanos, Paulo faz uma comparação com o soldado romano, ele pegava esse escudo e eles molhavam o escudo, e quando os dardos eram lançados, as setas eram lançadas contra eles com fogo, ela pegava no escudo e se apagava. Então é essa fé que nós temos em Cristo Jesus, e apaga todo dado inflamado de Satanás, porque nós já entendemos quem nós somos em Cristo Jesus e quem Cristo Jesus é na nossa vida. Aleluia.
Nós precisamos do capacete da salvação, essa certeza, para que nenhum engano maligno venha sobre a nossa mente. Heresias venha tirar a verdade da nossa mente e do nosso coração. Possamos sair daqui convictos nesta noite. E somos vitoriosos sim, mas ainda estamos em guerra. Que Cristo Jesus vos abençoe.